usando IA para aprender, tem uma coisa que provavelmente você não está fazendo e isso está atrasando você ou te sabotando sem nem você perceber. Isso não é o modelo, não é qual ferramenta você está usando, não é se você está usando o ChatGPT no lugar do Gemini, se você está usando o Gemini no lugar do Claude, ou tanto faz. É pura e simplesmente na forma que tu tá pedindo as coisas. Não é segredo pra ninguém, né, que no mundo de hoje todo mundo tá usando IA pra todas as funcionalidades possíveis. E estudar com certeza não seria diferente. Só que eu percebo que a maioria das pessoas usa o IA pra estudar do mesmo jeito que ia fazer uma busca no Google, sabe? Joga um tema genérico e espera que essa resposta vai ser boa o suficiente. E o problema é que a resposta provavelmente vai ser boa, mas isso não quer dizer que o seu aprendizado vai ser bom. Então muita gente acaba saindo com uma sensação de aprendi, tive uma resposta satisfatória, mas na verdade você só leu um monte de texto bem escrito que não te agregou de fato no que tu queria. Então hoje eu quero exemplificar uma ideia bem simples, que a IA não vai te acelerar sozinho. Você precisa saber como você vai pedir as coisas. E eu vou exemplificar isso, né, mostrando um prompt genérico e um prompt estruturado com um framework que eu montei. Então deixa eu te mostrar aqui o problema que eu tô falando. Eu fiz um prompt simples, né? Me explica um tema, e aqui no caso é charge em bancos de dados. E ela me gerou essa resposta, né? Charge é uma técnica de estabilidade horizontal e blá blá. Mostra aqui uma ideia simples, por que a gente usa, como é dividido, o range, por ID, né? Por país, enfim. Ele me deu uma resposta que é uma resposta de fato boa. Não, os modelos estão ficando cada vez melhores, estão ficando cada vez mais inteligentes. Tu usa ainda, eu usei aqui o ChatGPT, mas se você usar qualquer outro IA, talvez você tenha resultados ainda melhores, né? Porque os modelos são bons, eles vão conseguir te dar uma resposta satisfatória o suficiente. O problema aqui é que falta um pouco de foco, você não tem nada estruturado para o que você de fato você precisa. Nesse prompt, ela não faz ideia qual é o meu nível, ela não faz ideia qual informação especificamente eu quero saber de charging, ela não sabe o que eu estou esperando ter de resultado, tipo, qual estrutura que eu tô querendo, quais assuntos eu quero que ela fale, ela vai inventar o que tiver na cabeça dela. No sentido de, ela vai selecionar o que ela acha que pode ser relevante para alguém estar perguntando charging, mas, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de programação, muito pouco, tô entrando na faculdade, tô começando um trabalho, não sei quase nada, e se me dá uma resposta nesse nível, talvez eu não entenda, e da mesma forma eu posso ser uma pessoa muito mais avançada, e essa resposta aqui, para mim, não serve de nada. Então tá faltando aqui, nesse tipo de resposta, umas coisas muito importantes, que é tipo, para quem você tá falando isso, qual o nível de profundidade que eu tô buscando, o que obrigatoriamente vai ter que entrar, o que não é para entrar, o que eu não quero saber, qual teoria, se eu quero exemplos práticos, se eu quero diagramas, enfim, não tem nada aqui especificado e ela vai responder com base nas estatísticas dela. E essa resposta genérica baseada em estatística provavelmente não é o melhor para você. Então o que eu quero mostrar de fato é essa belezinha aqui. Aqui eu delimitei as coisas que eu quero que aconteçam. E eu tô fazendo isso usando blocos, né? É uma mistura meio de HTML ou XML junto aqui com o prompt, né? Que seria em Markdown. Eu acabo limitando melhor o que cada bloco aqui do meu prompt tá representando, né? E lembrando, né? Quando você está falando com uma LLM, tudo é texto. Então eu poderia ter chamado isso aqui de papel. Eu só usei Role porque honestamente é menor para escrever. Mas eu tô falando então, você é um professor com 20 anos de experiência conhecido por sua clareza. Eu tô falando aqui que eu quero que ele explique esse tema com um foco em alguém que está ensinando de forma clara. Se eu quisesse alguma coisa mais voltada para uma parte técnica, eu poderia te especificar alguma coisa desse tipo. Você é um profissional da área e você tem muito conhecimento técnico e pouca teoria, enfim, né? Aqui eu tenho definido como que eu quero que o tom dessa resposta seja, né? Então aqui no caso eu quero um prompt mais educativo. Então aqui eu tenho a tarefa em si, né? Então eu quero que você explique charge em banco de dados para alunos do ensino médio sem nenhuma experiência em programação. O objetivo é que o leitor consiga entender claramente como funciona e qual a sua aplicação prática. Eu estou definindo o que eu quero que ela faça e para quem é o público-alvo, né? Então aqui basicamente eu estou direcionando ela para o quão profundo eu quero essa resposta. Eu quero complemento, né? Use um tom técnico e estrutura a resposta em tópicos. Fica mais fácil de ler. Escopo, aqui é bem legal. Eu estou definindo qual que é a estrutura que eu quero que ela me devolva essa mensagem. Então eu quero uma definição clara e direta do conceito. Por que ele é relevante hoje? Qual é a limitação? Um exemplo prático ou uma analogia com o mundo real, para ficar mais claro e didático. E no final eu quero um resumo com os pontos principais para facilitar
memorização. Então isso aqui eu estou definindo qual que eu quero a estrutura. Em vez de ela inventar a estrutura, eu estou falando que eu quero essas sessões. E essa última parte é a parte mais legal dessa história. Basicamente aqui, eu estou falando que ela não faça o que eu quero que ela faça. Isso aqui é o que vai evitar a IA de sair alucinando qualquer coisa. Então eu não quero que ela tenha textos longos. Eu quero, no máximo, 3 parágrafos para cada sessão. Eu não quero que ela assuma que os usuários tenham qualquer conhecimento dos termos técnicos. E eu quero que ela dê uma explicação desses contextos, caso ela ache que seja necessário. Então, basicamente, eu estou passando as regras para ela, né? De até onde eu quero que ela vá, ou para onde eu não quero que ela vá. E com isso eu tenho essa resposta. Eu tenho aqui a definição de sharding, foi o que eu pedi. Uma simplificação aqui, em termos mais simples, porque ela sabe que a audiência não é tão técnica. Ela passa aqui um pouco de contexto básico, né, de o que é um banco de dados, porque eu falei que a pessoa não tem conhecimento técnico, ela entrou nesse nível. Por que é relevante? Porque algumas empresas estão usando. Sem sharding, como ficaria? Como funciona, né, uma explicação simplificada disso. Uma analogia do mundo real, como eu pedi. Então aqui ela está usando o exemplo de uma biblioteca, né, onde os livros vão ficar em estantes separados, em vez de ficar na mesma estante. Quais são as limitações, exemplos práticos. E no final aqui tem um resumo com os 3 pontos mais importantes que eu tinha pedido para ela gerar, né. Então, sharding é basicamente dividir dados grandes em partes menores e distribuir esses dados em vários servidores. Serve para escalar, para ter mais usuários, mais servidores, melhor desempenho, enfim. E aumenta bastante a complexidade quando tu faz isso. Então, assim, percebe que uma resposta não é naturalmente melhor que outra, mas essa resposta, ela é customizada, ela é direcionada para o público-alvo, para um tom específico e com regras claras do que eu quero que aconteça. Então eu tô tirando, né, parte do determinismo de uma IA, ela gerar coisas do nada, e eu tô deixando um pouco mais estruturado. Claro, o conteúdo ainda vai ser gerado de forma determinística, eu não tenho garantia que vai ser gerado com o conteúdo que eu quero, do formato que eu quero, mas é muito mais direcionado, tem muito mais intenção no que eu quero que ela retorne. Inclusive é isso, né? Eu usaria um prompt desse tipo quando eu quero uma resposta, quando eu quero aprender alguma coisa, por exemplo, com mais intenção. Eu quero entender um conceito novo, eu quero revisar alguma coisa que eu já conheço, então eu posso pedir para ela focar nas partes que eu tenho dúvida, e as partes que eu lembro bem ela pode passar mais batido, né? Eu não preciso desse tipo de informação. Eu posso adaptar uma explicação, né, para um nível específico, igual eu fiz aqui. Eu peguei esse prompt que é um assunto complexo e pedi para simplificar para pessoas não técnicas. Então eu posso focar exatamente no que eu quero. E claro, não vou sair usando esse tipo de prompt para tudo, porque às vezes eu só quero uma resposta rápida, não me importo com toda essa estrutura, eu só quero saber uma definição. Se tu quiser, cara, eu posso deixar esse prompt pronto para tu copiar e usar, só substituir qual tema tu quer aprender, qual nível técnico que você está esperando, algumas outras variáveis para você ter alguma coisa personalizada para a tua necessidade. Se isso te interessa, né, comenta prompt aqui embaixo e se inscreve no canal para eu saber o quanto vocês estão interessados nisso e tudo mais. Pensar num jeito legal, né, disponibilizar isso para todo mundo de forma gratuita. Porque depois tu ajusta, né, a forma de perguntar, tu vai perceber que a IA vai deixar de ser só um buscador bonito e vai se tornar uma ferramenta bem poderosa e personalizada para você especificamente, beleza? Então é isso, até mais.